Bom, pessoal, nós vamos proceder agora à correção da atividade avaliativa 1, lista 3, descrevendo de modo detalhado quais eram as passagens necessárias para as resoluções dos 5 exercícios que nós disponibilizamos, ok? Vamos lá. Primeiro exercício, exercício 1, ele indicava o seguinte: mostre que a média de um conjunto de scores padronizados ou reduzidos é igual a zero. Score padronizado ou reduzido é a mesma representação para score. Então, para resolver esse problema, nós precisávamos de duas coisas. Primeiro, ele está mencionando para nós o conceito de média. Uma média a gente sabe que é a soma das contribuições de x elementos dividido por n vezes, onde, para cada xi, para cada xi, eu tenho uma contagem a partir do meu contador i, que vai de 1 até n. 1, 2, 3 e assim sucessivamente até n. A média é uma das informações. A outra informação que eu preciso é justamente da definição de score, que está associada ao quê? A diferença entre cada valor de um conjunto e a sua média, dividido isso pelo seu desvio padrão. Então a ideia é que eu fizesse uma associação com essas duas expressões para provar a relação que eu tinha, embora também pudesse ser feita usando um conjunto de valores aleatórios que você mesmo poderia criar. Nós vamos resolver usando essas duas expressões de maneira analítica, ok? Então vamos lá. Como é que a gente desenvolve a média do conjunto de scores? Então ele está, na verdade, perguntando para a gente isso daqui, ó. Ele quer que a gente calcule esse cara, que é o z bar. E aí eu vou usar essa ideia da média com isso que ele está pedindo para poder resolver o problema. E aí, como é que eu faria nesse caso? Da seguinte maneira. Como ele quer que eu calcule o z barra, vamos colocar aqui, o nosso z barra, na verdade, é quem? É a soma das contribuições que eu tenho em relação ao conjunto. No caso, como eu quero aqui a média, eu vou trabalhar com essa representação, xi menos x barra. Por que eu vou fazer isso? Porque é da definição de score. E dividir por quem? Por n, mas no score eu tenho que associar também quem? O s, do desvio padrão. Então, é tecnicamente a mesma expressão que eu tenho para a definição de média, com um acréscimo de que ao lugar do xi eu vou colocar xi menos x barra, e com n eu também vou acrescer o meu s. Bom, daí o que vai acontecer agora é o seguinte: nós sabemos que esse z barra aqui, ele pode ser escrito de uma maneira muito peculiar da seguinte forma: eu posso deixar destacado um sobre Sn, e eu sei que ele está multiplicando quem? Essa somatória de xi menos o x barra. E aqui está a saída do problema, porque essa representação nós já mostramos que é a mesma coisa que desvio médio, o desvio médio de um conjunto de valores em torno da média. Nós mostramos que essa relação aqui é igual a zero. Mas se você não se convenceu de que ela é zero, a gente trabalha com ela mais uma vez. Então eu sei o seguinte, olha, que se eu escrevo xi menos o x barra e começo a expandir isso daqui em termos dos valores da somatória, eu sei que isso representa x1 menos o x barra mais x2 menos o x barra mais x3, vamos colocar aqui, menos o x barra, e assim sucessivamente até um xn qualquer menos o x barra. Então, o que eu sei? Que eu posso associar esse conjunto de valores reescrevendo no seguinte formato. Eu vou separar o x1 com x2 e x3 e assim sucessivamente, escrevendo x1 mais x2 mais x3 mais reticências xn. E aí eu observo que ao fazer isso, ao fazer essa expressão, eu vou subtrair, por conta do menos, as n vezes que eu consigo contar o x barra.
seja, como x barra vai se repetindo n vezes, então isso corresponde a n vezes x barra. Mas o que isso nos traz? Nos traz o seguinte, olha, nós sabemos que essa contribuição já é conhecida por nós. Nós sabemos que, reescrevendo aqui, que a média, por definição, é a soma de um conjunto de valores dividido por n. E é justamente isso que acontece, porque quando eu expresso essa soma de conjunto de valores de maneira isolada, o nosso x subíndice i, ele é, na verdade, o que? O produto de n por x barra, que é justamente isso. Então, esse termo aqui é o nosso xi. Mas como nós sabemos que o nosso xi é n x barra, então eu venho aqui na frente e posso substituir esse cara por nx barra. Com esse nx barra da contagem da média que nós temos, então a subtração dessa expressão vai nos levar isso a zero. Então, se esse cara aqui é zero, multiplicado por qualquer coisa, continua sendo zero. E aí eu consigo mostrar que a média dos conjuntos de um score padronizado é igual a zero. Essa era a ideia que nós tínhamos em mente para a resolução do primeiro exercício, embora, mais uma vez, se você usar um conjunto de valores, você também poderia chegar a essa representação. Essa é a ideia que nós tínhamos em mente, ok? Está aí feito o primeiro exercício, né, dessa atividade avaliativa. Vamos para o exercício 2. No exercício 2, ele nos dá o seguinte: uma série, né, de testes aplicados em uma turma de engenharia produziu resultados para 2 estudantes da seguinte forma. Então ele fala de um estudante 1 e um estudante 2, né? Estudante 1 e estudante 2. E aí os dados que eles nos informam é o seguinte, olha, no estudante 1 ele obteve média de 7,8 com desvio padrão de 0,37. Vamos colocar isso aqui. Média e desvio padrão são as medidas que são fornecidas. Então, para o primeiro, média de 7,8 com desvio padrão de 0,37. E para o estudante 2, ele alcançou 7,2 com desvio padrão de 0,41. A pergunta era, qual dos dois é mais consistente? Consistente está indicando aí uma baixa variabilidade, ou seja, uma tendência ao centro, uma estabilidade. E aí como é que é a maneira que você poderia conferir para executar esse cálculo? Olha, você tem apenas desvio padrão e você tem média. Das medidas que nós avaliamos, uma que seria útil e que poderia resolver o seu problema é o coeficiente de variabilidade, que nada é mais com uma razão entre o desvio padrão e a média. A ideia do coeficiente de variabilidade nos dá a resposta que eu quero para essa pergunta que foi feita. Então daí o que eu faço? Eu calculo o CV para o estudante 1 e calculo o CV para o estudante 2. E aí o cálculo segue da maneira que vai seguir. 0,37 por 7,8 e aqui eu vou calcular 0,41 por 7,2. Então, obtendo os resultados aí em termos aproximados, nós geramos aí para o primeiro 0,047 e para o segundo 0,056. Como o resultado do primeiro é menor, ele está indicando uma baixa variabilidade. Então, estou indicando nesse caso que o estudante 1 é mais consistente em termos das notas obtidas com base nos testes que foram executados. Por quê? Porque a variabilidade dele é um pouquinho menor do que a variabilidade do estudante 2. Era isso que era para ter sido feito e que resolve para nós aí o exercício 2. Essa era a ideia, ok? Vamos agora para o próximo exercício aí, o exercício 3, né? Exercício bem interessante também.
Exercício 3 diz o seguinte: um importador que aguarda um embarque de especialistas do Sudeste Asiático sabe pela experiência que há 5% de probabilidade de o navio se perder. Sabe também que dos navios que não se perdem, metade chega ao destino dentro de um mês. Se determinado navio não chegou dentro de um mês, qual é a probabilidade dele chegar? Ou seja, dele não ter se perdido por aí. Esse é um problema clássico onde o uso da probabilidade condicional associada à regra de Bayes poderia ser aplicado. Em parte, basicamente, pela pergunta que ele faz no fim. Ele diz lá na última linha, se determinado navio, na penúltima e última linha, se determinado navio não chegou dentro de um mês. É uma informação que você já sabe. Qual é a probabilidade dele chegar? Ou seja, dele não ter se perdido por aí. A minha obtenção de resposta para esse exercício começava justamente por essa pergunta. Então, qual é a probabilidade? Probabilidade de ele não se perder, dado que, considerando que, uma vez que ele não chegou ao destino. É essa a pergunta que ele me faz. E aí, em termos dessa pergunta, em termos dessa observação, é que eu teria que estruturar o meu raciocínio para a resolução. Então, a ideia aí seria utilizar a regra de Bayes ou não, a regra de Bayes e o teorema da probabilidade aí condicional para que a gente chegasse na resposta. Então, a ideia seria a seguinte, continuando a partir daqui, o que eu teria que escrever era, na verdade, o quê? Pela definição de probabilidade condicional. Probabilidade de não se perder, intersecção com ele não ter chegado ao destino. E tudo isso calculado sobre a probabilidade de ele não ter chegado ao destino. E aí, com base nessa inferência, você resolveria o problema. Porque ele não chegar ao destino pode acontecer de duas formas. Por ele ter se perdido, que é uma hipótese, ou ele não ter se perdido, mas demorado um pouquinho para chegar. Então, como é que eu montaria o nosso exemplo agora, nosso exercício para resolução? Então, uma vez que eu usei essa probabilidade condicional, usando o teorema de Bayes, indicaria o seguinte, olha, que eu vou escrever a probabilidade de ele não chegar, ele não chegou, dado que ele não se perdeu, multiplicado pela probabilidade dele não se perder. Não se perder. E aí, o que vai acontecer aqui? Isso é calculado sobre a probabilidade dele não chegar. Então, ele pode não ter chegado e não se perdido, ou seja, eu vou repetir toda essa informação, vou colocar isso aqui na forma de um traço, mas ele pode não ter chegado e o quê? Literalmente se perdido. Ou seja, eu vou dividir essa informação pela contribuição dela mesma, que é isso daqui que vocês estão enxergando, mais a probabilidade de quê? De ele não chegar, dado que aconteceu o complementar disso, que seria o quê? Ele se perder. Vezes a probabilidade de se perder. E aí, com base nessas informações, é que eu conseguiria montar o nosso exercício para resolução. Então, vamos lá. O que nós sabemos? Qual é a probabilidade dele não chegar, dado que não se perdeu? Aí nós vamos lá na lista e vamos observar o seguinte. Ele diz na segunda linha, sabe ainda que dos navios que não se perdem, metade chega ao destino dentro de um mês. Se metade chega ao destino dentro de um mês, a outra metade ainda não chegou. Então isso reflete para nós que essa informação aqui retorna para a gente 50%, ou 0,5. Qual é a probabilidade do navio não se perder? Ele diz logo no início que há 5% de probabilidade do navio se perder. Então, há 95% de probabilidade dele não se perder. E aí, o que você faz? Você repete essa informação como eu coloquei nessa simbologia aqui embaixo, 0,5 vezes 0,95,
e aí soma com as outras probabilidades. Qual é a probabilidade do navio não chegar, dado que ele se perdeu? Aqui fica logicamente mais simples. Se ele não chegou, dado que se perdeu, então essa chance, já que se perdeu, é de 100%. Ou seja, ele não chegou porque ele se perdeu. Então 100%. E a probabilidade dele se perder, que é 0,05 ou 5%. Então daí, quando você executasse todos os cálculos relativos a esse processo, você chegaria num resultado que é aproximadamente 0,948, ou seja, 90,48%. Essa que era a ideia e que corresponderia aí à resolução desse exercício, que era o exercício 3, ok? Regra de Bayes e probabilidade condicional, essa que era a proposta. Vamos agora para o exercício 4. O exercício 4, ele fala o seguinte, olha, se A e B são eventos independentes, são dadas aí as probabilidades de A e de B, e eu quero calcular com base nisso 3 itens. O foco aqui é justamente na informação primária. A e B são independentes. O que nós informamos sobre independência de eventos? 2 eventos são independentes quando eu indico para nós, pela definição de probabilidade condicional, que não importando o que eu saiba sobre um evento que eu já conheço, no caso o evento B, a probabilidade de A não se modifica. Quando isso acontece, nós dizemos que os eventos são independentes, que é essa definição. De outro modo, usando a própria definição de probabilidade condicional, nós podemos dizer o seguinte, olha, se eu sei que a probabilidade condicional de A dado B é a intersecção de A com B sobre P de B, que é o evento que eu conheço, então, mediante o fato de que eu sei que os eventos são independentes, eu também posso mostrar que essa relação ela é verdadeira simplesmente quando a probabilidade da intersecção pode ser interpretada como um produto das probabilidades de P de A por P de B. Porque nesse contexto, quando eu tenho o meu denominador P de B aqui, eu sei que se eu cancelo P de B com P de B, eu retorno exatamente ao P de A, que era a independência de evento que eu estou considerando. Então a ideia é que se eu tivesse mão dessas observações, você resolveria o exercício conforme os dados que foram dados, considerando que os 2 eventos são independentes. Então nesse caso aí, o que ele está mencionando para nós são 2 eventos em que o P de A é igual a 0,35 e o P de B é igual a 0,5. Então, no primeiro item aí, que é o item A, ele quer que eu calcule a intersecção dessas probabilidades. Então, com base no que a gente sabe sobre independência de eventos, então a probabilidade da intersecção é o produto das probabilidades. Seria P de A vezes P de B, ou em outras palavras, multiplicar 0,35 por 0,5. Fazendo essas contas aí, nós chegávamos a um resultado de 0,175. Então 0,175, que é o produto aqui de meio por 0,35. Ou a metade de 0,35, como queira. Ok? Então isso aí resolveria para nós o item A. No item B, agora nós podemos apagar aqui. O que ele quer é calcular o P de A barra B. Mas aqui já está explicado no início do enunciado do exercício. Se os eventos são independentes, então independente do que aconteça com P de B, a probabilidade de P de A permanece. Então, P de A retornaria para a gente aqui 0,35. E fim de papo, resolvido o item B. E no item C, ele quer que eu calcule o P de A barra intersecção com B barra. Então, nesse caso, eu estou falando de eventos independentes, mas
com essa barra em cima, estou mencionando o complementar desses eventos. Ou seja, se o P de A é 0,35, o P de A barra é 0,65. Porque, lembremos, probabilidade só faz sentido se eu mencionar um valor numérico que oscila na faixa de 0, evento impossível, até 1, evento certo. Nunca pode ser maior do que 1 nem menor do que 0. Então, complementar 0,65, assim como complementar de B, no caso B barra aqui, é 0,5. Então, nesse caso, a resolução aqui seria multiplicar 0,65 por 0,5, ou a metade, e isso conduziria para a gente aí um resultado de 0,3125. Tem 125 não, 325. 0,325, que é aí a metade de 0,55 e 0,65. E isso resolveria para nós aí o exercício 4, item C, e finalizava essa questão, ok? Vamos agora para o último exercício, né, para a última expressão. Dessa lista, que envolve aí o exercício 5, né? Então, ele diz o seguinte: em uma localidade, 10% dos adultos de mais de 50 anos têm pressão alta. Se o médico local diagnostica corretamente 95% das pessoas que têm a doença e que diagnostica erroneamente 3% dos que não a têm, qual é a probabilidade de um adulto de mais de 50 anos diagnosticado como portador da doença ter de fato o mal? Esse aqui é um exercício na mesma linha de raciocínio do 3. De novo, eu uso a probabilidade condicional associada à regra de Bayes. E mais uma vez, por que a gente consegue inferir isso? Por conta da pergunta que está sendo feita. Ele diz aqui no finalzinho da penúltima linha: qual a probabilidade de um adulto de mais de 50 anos diagnosticado como portador da doença? Ou seja, o diagnóstico indicou a doença, ter de fato o mal. Que mal? Ter pressão alta. Então a gente percebe que existem dois eventos envolvidos aí. Um evento associado à doença em si, que é pressão alta, e o outro evento está indicando o diagnóstico, se ele mostra para nós a existência ou não da doença. Então, meu ponto de partida pode ser feito através da seguinte representação. Pressão alta, que é a doença em questão aí, eu vou abreviar aqui como PA, e nós sabemos que essa pressão alta, ela tem uma probabilidade de ocorrência, então P de PA, de 10%, ou 0,1. Logo, o complementar, que seria PA barra, ou seja, da pessoa não ter pressão alta, só pode ser 90%. Então, isso aqui é uma indicação de um dado que o exercício nos dá. Outra indicação, vamos colocar de D aqui, é diagnóstico indica doença. Diagnóstico indica doença. Logo, o D barra seria não diagnóstico. Logo, diagnóstico, D barra, não indica doença. É essa a ideia. E aí, com base nessas informações, nós vamos poder resolver o exercício. Ou seja, se a pessoa tem pressão alta e o médico diagnosticou corretamente, então isso significa que o médico de fato identificou a doença. Por outro lado, se a pessoa não tem a doença, então o diagnóstico correto indica que o médico não identificou a doença. Então, uma maneira que eu tenho de poder resolver esse exercício, também usando a ideia da regra de Bayes, é pensando numa tabelinha de probabilidades. Vamos fazer isso da seguinte forma. Eu vou colocar aqui pressão alta e o complementar, que é não ter pressão alta, diagnóstico indicando doença e diagnóstico não indicando a doença. Vamos pensar por esse caminho que também é possível ser resolvido. Então, dessa tabelinha aqui,
o que nós sabemos? Lendo o exercício. Se o médico local diagnostica corretamente 95% das pessoas que têm a doença. O diagnóstico indica a doença e a pessoa tem pressão alta. 95%. 0,95%. E diagnostica erroneamente 3% dos que não a têm. Então isso indica o quê? Diagnóstico indica a doença, mas a pessoa não tem pressão alta. Isso aqui seria quanto? 0,03. Então, o que referia-se esses dois elementos do quadro em branco? Ou seja, o complementar, que indicaria o seguinte, olha, o diagnóstico não indica a doença e a pessoa tem pressão alta. Então, isso corresponderia a 5%. E isso daqui ao complementar, que é 0,97, que somando você gera 1. Seria uma forma de você pensar e resolver o problema dessa maneira. Então, daí, o que a gente tem agora? Vamos ter agora a formulação da pergunta em si, em termos da nossa análise. Então, o que a gente quer no fim é isso, ó, é a probabilidade de que o indivíduo tenha o mal, no caso pressão alta, considerando que o diagnóstico deu o quê? Deu indicando a doença. Então, é a mesma coisa se escrever a probabilidade em termos da definição da condicional, P de A intersecção com D sobre P de D, e que indica para nós que podemos escrever o problema dessa forma agora. P de D barra P de A, vezes a probabilidade da pessoa ter pressão alta, e aí fazendo da mesma maneira que no exercício 3. O diagnóstico pode indicar que a pessoa tem pressão alta, então eu vou repetir isso, como o diagnóstico pode indicar que o indivíduo não tenha pressão alta, PA barra, probabilidade de PA barra. E aí, com base nessas informações, nós iríamos colocar os dados agora associados. Então, D barra PA corresponderia a 0,95, ou seja, diagnóstico indicando pressão. Qual é a probabilidade do indivíduo ter pressão alta? 10%. 0,1 ou 0,10. Você repete essa mesma informação aqui, 0,95 vezes 0,1, e aí você complementa. Qual é a probabilidade do indivíduo, um diagnóstico indicando doença, não tem a pressão alta? D, PA barra, 0,03. E a probabilidade do indivíduo não ter pressão alta é de 0,90 ou 90%. Então, fazendo todos os cálculos aí, nós chegaríamos à conclusão de que a probabilidade do indivíduo ter pressão alta, dado que o diagnóstico indicou corretamente, era de 0,7786. Então, isso daqui responderia para nós o último exercício dessa atividade e assim terminando ela com esse resultado. Ok? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula.